Bom, eu tinha deixado meio solto, uma frase solta aí no outro vídeo, que existem várias variações de máquinas de Turing, que eu escolhi uma delas pra gente seguir, tá? Mas tem outras, e nesse vídeo a gente vai ver algumas delas, tá bom? Então, bom, a gente pode pensar então numa máquina de Turing que permite que a cabeça lá de leitura fique parada, certo? Então, nesse caso, nossa função de transição aqui, ela além de permitir então ir para a direita e para a esquerda, a gente pode decidir ali que a gente vai ficar parado, certo? E quando a gente cria essas variações e fala, olha, elas têm o mesmo poder, né? Que significa que com uma delas a gente consegue simular qualquer outra coisa que a outra faça, com a outra a gente também consegue simular qualquer coisa que a primeira faça, certo? Então, se eu permito ficar parada, né, se eu tenho uma máquina que me permite ficar parada, eu posso simular a máquina que eu defini, onde a gente não permite ficar parado. Basta que eu não use essa operação que me permite ficar parado. Então, qualquer coisa que eu consigo fazer com uma máquina que não fica parada, eu também consigo fazer com uma máquina que fica parada, certo? Por outro lado, se eu só tenho uma máquina que não me permite ficar parada, como eu simulo algo que essa que permite ficar parada faça? Eu posso sempre fazer operações que, bom, se eu vou para a direita e volto para a esquerda logo em seguida. É como se você não tivesse, né, no fim das contas, saído do lugar. Então, sempre que eu fizer uma operação onde eu ficaria parada na primeira máquina, eu vou simular isso fazendo duas operações consecutivas onde eu vou para a direita e volto para a esquerda. Ou vai para a esquerda e volta para a direita, né? Mas isso, no fim das contas, daria a mesma sensação aí que você não se mexeu. Outra variação bem famosa é uma máquina de Turing que tem mais de uma fita. Tá? Então, a gente teria k fitas, certo? E a nossa função de transição, então, dado um certo estado e o conteúdo das k fitas, eu vou para um outro estado, mexo nas k fitas, né? Escrevo alguma coisa nas k fitas. E para cada uma delas eu decido se eu vou para a esquerda ou para a direita também, certo? Então, essa seria a função de transição de uma máquina dessas. Com k fitas, eu posso simular uma máquina que só tem uma fita? Posso, basta mexer só em uma das k fitas, certo? Então, qualquer coisa que eu consigo fazer com a minha máquina que só tem uma fita, eu também consigo fazer com essa que tem k fitas. Eu só vou ignorar as outras k menos uma fitas. E o que eu faço com uma máquina, como que eu simulo, né, na minha máquina que só tem uma fita, uma máquina que tenha k fitas? Tá? Então, essa aqui seria uma máquina que tem k fitas. A ideia é que cada conteúdo de uma fita eu vou ter que armazenar ali na minha única fita, certo? Então, vou ter um símbolo aí só para me indicar que eu estou chegando em conteúdos diferentes, né? Então, eu teria um espacinho ali na minha fita, já que a minha fita é infinita, ela certamente vai conseguir armazenar qualquer coisa que k-fitas tenham, tá? Que infinitas k-fitas tenham, né? A gente só tem que tomar cuidado aqui que, né, com k-fitas a gente teria k-cabeças, certo? Então, para representar que essa primeira cabeça estaria naquele símbolo, o que eu posso fazer, por exemplo, é marcar o símbolo de uma maneira diferente. Olha, sempre que o símbolo aparece e tem uma bolinha em cima dele, significa que ali a cabeça daquela fita estaria ali, certo? Então, fazendo isso, eu certamente consigo simular tudo que essa máquina com k-fita faz. Eu consigo simular com a minha máquina de única fita. Vai ficar um pouco mais chato, por exemplo, se essa máquina aqui em algum momento decidisse escrever depois desse B, o que eu iria precisar fazer aqui é deslocar tudo que está escrito, né, após o B, uma posição ali para a direita, para abrir um espaço e escrever nela. Mas é possível, tá bom? Outra variação é a variação não determinística, certo? Então, agora eu vou ter, para cada estado e para cada letra, para cada símbolo ali da fita, né? Eu posso ir para um conjunto de estados onde eu vou escrever alguma coisa e ir para a direita ou para a esquerda, né? Então, essa noção aí de não determinismo a gente já viu bastante. Os nossos estados seriam algo desse tipo, né? Então, saindo do estado Q e lendo B, se eu estou, né, no estado Q e leio um B, 3 coisas poderiam acontecer. Então, eu iria criar uma cópia que segue para o estado P1 e escreve A e vai para a direita, e outra cópia que escreve B mesmo, vai para a esquerda e vai para outro estado, e assim por diante. Então, agora, né, teria várias possibilidades a se tomar a partir de cada estado.
Uma máquina desse tipo, a gente vai ter lá as configurações, né, a computação dela não vai mais ser um único ramo de computação, né? Como a gente viu, a gente sempre saía de uma configuração, ia para outra configuração, ia para outra, e assim por diante, até eventualmente chegar numa de aceitação ou numa de rejeição, ou então a gente ia seguir infinitamente ali em loop, né? Agora, aí a gente tinha uma coisa linear, né? Na nossa, a gente tem uma coisa linear. Uma máquina não determinística, a computação vai ser algo assim, vai ser uma árvore, certo? Então, saindo dessa configuração, 3 configurações diferentes ou mais, né, poderiam acontecer. Então, agora a nossa computação não é mais algo linear, tá? Ela é uma árvore. Ela pode ser representada aí por uma árvore. Com isso, o que a gente define aí de aceitar ou rejeitar algo é o seguinte: se algum dos ramos dessa computação aí entra em configuração de aceitação, então, beleza, pare e aceite. Se todos os ramos entram em configuração de rejeição, então pare e rejeite. Caso contrário, o que significa? Não tem nenhum ramo que entrou em aceitação, alguns podem até ter entrado em rejeição, mas alguns vão estar em loop, né? E nesse caso, a computação da máquina não determinística também vai entrar em loop, também vai ser infinita, certo? Bom, uma máquina não determinística consegue simular uma máquina determinística? Sim, né? Basta não usar o poder do não determinismo, tá? Então, basta você realmente, para cada estado, ter uma única coisa a ser feita. Agora a questão é como, com uma máquina determinística, que é a que a gente definiu, simular essa que é não determinística. Então, eu coloquei aqui de uma forma um pouquinho mais discreta o que seria uma árvore de computação, né, para computar nessa máquina não determinística. Então, tem uma configuração aqui, ela pode gerar 2 outras configurações e assim por diante. Então, nossa computação vai ser uma árvore agora. Eu preciso, com a minha máquina determinística, simular isso, simular todas essas computações acontecendo, certo? Se eu conseguir fazer isso, né, então realmente eu consigo simular uma não determinística com a determinística e a gente vai mostrar que elas têm o mesmo poder, certo? Então, uma ideia seria, pega toda essa, né, então eu quero simular todas essas computações. Então, se eu simulo essa computação aqui, por exemplo, e ela chegou numa aceitação, aceita. Se ela chegou numa rejeição, eu ainda não sei, porque pode ser que algum outro ramo chegue em aceitação, certo? Mas e se ele entra em loop infinito, né? Então, é perigoso a gente tentar simular de uma vez uma única computação possível que aconteceria na não determinística, tá? O que a gente vai fazer é tentar simular tudo de uma vez. Ao mesmo tempo, a gente não sabe como vai ser essa árvore, né? A gente precisa simular o que ela vai estar fazendo de uma única vez. A gente não sabe exatamente como ela é ainda, porque se eu soubesse, eu já saberia se algum ramo entra em aceitação ou não, né? Ou se entra em rejeição ou não. Então, a gente não sabe como essa árvore é. O que a gente sabe é como a máquina é, como a máquina que poderia gerar essa árvore é. Então, eu sei, por exemplo, nessa máquina, que a maior ramificação que eu poderia ter é quando eu estou lá num certo estado, vou chamar de outra coisa aqui, no estado X, e eu teria aqui 4 opções quando eu leio B do estado X. Então, isso seria a maior ramificação que eu conseguiria na minha árvore, porque desse estado X lendo B eu teria 4 opções para tomar. Qualquer outro estado lendo qualquer outro símbolo, eu teria menos do que 4, é isso que eu estou dizendo. Se eu sei que a maior decisão que a minha máquina poderia eventualmente fazer seria 4, então eu sei que a minha árvore que representaria a computação, né, cada nó teria no máximo 4 nós filhos. Então a árvore real de computação estaria contida aqui dentro dessa. Então isso aqui seria o máximo de computação que a gente conseguiria fazer. Alguns desses ramos não vão fazer sentido, tá? Então, o que a gente vai fazer é colocar um valor aqui em cada um deles, certo? Então, como eu sei que eu tenho 4 no máximo, né? Então, cada nozinho aqui vai ter um valor de 1 até 4. E aí, a gente vai conseguir representar uma computação com alguma sequência de números, tá? Então, por exemplo, aqui, essa que eu deixei aqui, 1, 2, 3, seria o quê? Seria seguir por esse ramo, 1, depois o ramo 2, depois o ramo 3, tá?
Pode ser que isso esteja lá pode ser que eu consiga realmente fazer essa computação de acordo com a minha máquina original, que era algo possível de ser feito nela. Pode ser que não, tá? Mas a questão é que, de novo, como a gente não sabe exatamente como é a árvore original, tudo que a gente sabe é como o autômato, a máquina se comporta, né? Como os estados dela eles se comportam, como a função de transição dela se comporta. O que a gente vai fazer é tentar simular isso. Então, com 3 fitas a gente consegue. Na primeira a gente vai armazenar a cadeia de entrada, não vai mexer nela. Na segunda a gente vai armazenar o que a máquina estaria fazendo na cadeia de entrada caso ela seguisse por aquela computação. E na quarta a gente vai armazenar qual é essa sequência aqui de computação que eu estou seguindo na árvore, certo? Porque aqui nessa fita eu consigo então sempre fazer algo consecutivo. Então testa a primeira computação, seria fazer essa. Agora testa a computação 2, seria fazer essa. Testa a possibilidade 3, eu iria seguir por esse ramo aqui, certo? Testa a possibilidade 4, daí eu iria seguir por esse ramo. Testa agora a possibilidade 1. Então, eu comecei a navegar nessa árvore de uma forma, por meio de uma busca em largura. Então, eu vou analisar todos esses ramos aqui de computação, tá? Então, eu vou analisar como que eu chego até aqui. E depois que eu fizer esses, aí eu vou analisar todos os próximos. São 2 passos, né, de computação. E fazendo assim, se algum desses ramos chegar em aceitação, a nossa máquina aqui, que agora estou simulando ela de forma determinística, vai aceitar, vai encontrar esse ramo e vai aceitar. Se todos eles eventualmente chegarem em estado de rejeição, a gente vai conseguir verificar que todos eles vão chegar em estado de rejeição. Se algum deles entra em loop, essa aqui também vai entrar em loop. Então, ela vai agir exatamente como a máquina não determinística vai agir. Então, a gente vai conseguir simular nela a máquina não determinística, né? A forma de funcionamento da máquina não determinística. Bom, isso aqui é só para dar uma ideia, tá? O importante é a gente conseguir entender essa questão de, se eu quero mostrar que essas duas coisas têm o mesmo poder, eu preciso conseguir simular uma com a outra, certo? E é possível fazer isso com uma máquina não determinística. É possível com uma máquina determinística simular uma não determinística. Outra variação que pode surgir aí é uma máquina com fita ilimitada dos 2 lados, certo? A nossa, a gente admitiu que ela vai estar limitada aí pela esquerda, né? Ela é ilimitada para a direita, mas agora eu gostaria de saber se ela tem o mesmo poder de uma máquina com fita ilimitada dos 2 lados. Bom, se eu tenho uma máquina que é ilimitada dos 2 lados, eu consigo simular a nossa, que é limitada de um lado. Basta que eu não use, né? Nessa máquina aqui, então, que ela é limitada dos 2 lados. Poderia colocar um símbolo aqui nesse primeiro, em qualquer célula aqui e projetar a minha máquina para que ela não olhe à esquerda disso. Então, ela estaria simulando facilmente uma máquina que é limitada pela esquerda. No caso agora da nossa, que é limitada pela esquerda, eu consigo simular uma que é ilimitada dos 2 lados? O que eu poderia fazer é usar 2 fitas. E aí, como a gente já sabe que 2 fitas têm o mesmo poder de ter uma só, né? Bom, com essas 2 fitas aqui, no começo da computação, o que a gente faria eu vou colocar a cadeia recebida na primeira fita, tá? Totalmente lá à esquerda. E qualquer coisa que essa máquina venha a escrever a partir, né, da esquerda, a partir do primeiro símbolo para a esquerda, eu vou escrever na outra direção, tá? Então, eu consigo sim imitar, né, o que uma máquina ilimitada dos 2 lados faz, tendo uma que é limitada, certo? E esse aqui, o enumerador vale a menção só porque é daqui que surge mais ou menos o nome linguagens enumeráveis recursivamente, né? Aquele segundo termo que a gente viu para as linguagens Turing reconhecíveis. Um enumerador é uma máquina de Turing, funciona como uma máquina de Turing, só que com impressora. A ideia dele é que ele vai começar com a fita em branco e ele vai fazer computação. Tudo que ele imprimir, né, todas as cadeias que ele imprimir vão fazer parte da linguagem que é reconhecida por esse enumerador. Tá? Então é só uma ideia para a gente realmente ver por que surgiu esse nome de linguagens enumeradas
enumeráveis recursivamente. Uma coisa importante dessas variações que a gente viu é que por que elas são tão equivalentes entre si, né? Porque no fim das contas elas fazem um número finito de passos a cada vez. É uma troca de estado com uma escrita, com um movimento, tá? Mas a gente não está pedindo para elas fazerem uma quantidade de trabalho absurda, né? Então, gere todas as permutações possíveis de um número em um único passo. Isso é uma coisa absurda de ser feita, tá? Então, essas variações que existem, em geral, elas têm essa compatibilidade e todas elas fazem uma quantidade finita de trabalho por vez.